Boa noite, internautas. Mais um Ampla Visão iniciando neste 18 de março de 2011. Fé, amor, justiça são as três energias que constituem o Pai. A união das três é o que conhecemos como essência. Hoje, Atair dos Santos, parabiofísico que já visitou meu programa 2 vezes, tirará mais dúvidas sobre um assunto que ainda gera discussões e transpõe alguns dogmas. Doutor Atair, aliás, Atair, meu amigo, obrigada por sua presença hoje. E o que seria experiência após a morte? Boa noite para todo mundo, já estou quase ficando da casa, né? já é da casa. É que, na verdade, assim, a morte é uma crença, sim. A morte não existe, né? Porque a morte é uma finalização da matéria só. A energia é que é a nossa essência, a nossa existência, a nossa alma, que as pessoas conhecem, é que ela continua. Então, a gente diz assim, a nossa existência, a vida, é um momento da energia dentro da matéria. Então, na verdade, não existe uma morte. É uma crença. É uma forma de manipular as pessoas, né, e de controlar as pessoas também com essa crença de que existe nascimento e de que existe morte. Porque nenhuma dos dois existe. Porque isso é só um momento da matéria. Energeticamente, você existe com matéria ou sem a matéria. Então, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre o nascimento, né? De onde nossa energia vem. Eu prefiro começar pelo final para chegar no começo. Então vamos lá. Começar assim, veja. O que acontece quando você está para deixar a matéria? Que a gente chama de transposição. Porque você está numa posição aqui de matéria, depois você vai sair dessa posição, vai para uma outra posição que seria a não matéria, só energia. Tá? Uhum. Todos somos preparados 180 dias antes ou 24 horas antes. Isso vai depender do nível de apego, da forma da vida que a pessoa tem aqui. Quanto menos apego eu tenho à matéria, quanto menos dependência eu tenho da matéria, mais fácil é a preparação para o nosso desligamento da vida material. Quanto mais apego eu tenho, mais poder eu tenho nessa dimensão, mais difícil é o nosso desapego. Então, o trabalho se torna um pouco mais intenso e mais forte. Então, tá? Quer dizer que, digamos, um político ou um padre, eles têm mais dificuldade de desencarnar que um boêmio, que um... Não de desencarnar, porque desencarnar todos vão, né? Ou deixar a matéria todos vamos. Eles têm mais dificuldade em aceitar ir para o Pai. Isso. Ou ir para o mundo do Pai. E o que acontece se não se aceita ir ao Pai? Porque existe assim, o que nós precisamos entender, a dificuldade nossa é assim. Existem duas verdades. A verdade absoluta, que é a verdade do Pai. A verdade dimensional, que é a verdade da dimensão ou do planeta. A Terra tem a sua verdade, Marte tem sua verdade, Júpiter tem sua verdade, que são todos planetas habitados. E fora outros que a gente nem conhece. Tudo bem. Veja, nessa dimensão, qual que é a verdade que você tem? A verdade é assim, que você vive. Que você é uma mulher. Isso é uma verdade o quê? Dimensional. Sim. Que eu sou um homem, isso é uma verdade dimensional. Que eu sou um executivo, que eu sou um padre, que eu sou um presidente, que eu sou isso. Isso é tudo verdade dimensional. A verdade absoluta é que nós somos energia, filho do Pai, e nada mais. Só isso. Só isso. Então, quando eu vou fazer a transposição, a dificuldade de aceitar a luz, né, a dificuldade de aceitar o Pai, é a dificuldade de aceitar a igualdade. Que nós temos porque nós vivemos aqui a diferença a vida toda. Então, veja, eu quando eu sou um homem, eu já mostro que eu sou diferente da mulher. Sim. E vice-versa. Quando eu sou um médico, um doutor, qualquer coisa assim, mostra a diferença do caixeiro lá, do engraxate, do lixeiro. Quer dizer, energeticamente, nós somos todos iguais. Então, o árabe, o brasileiro, o judeu, o americano, todos nós somos iguais. O que é diferente das pessoas é a forma deles pensarem. Então, isso são verdades da dimensão, que é a grande dificuldade que você tem quando você faz a transposição, de chegar do outro lado e aceitar que nós somos iguais. Entendi. Então, no caso, como se discute muito, né, em algumas religiões, né, o karma não existiria? Não existe karma, não existe inferno, não existe céu, não existe nada. O que existe na transposição existe a dimensão que são o universo é dividido em 7 universos. Tá. Né?
Então, cada universo tem 72 dimensões, que são os planetas que vocês conhecem, os que não conhecemos. Sim. Tá? Cada dimensão tem as subdimensões. Então, são 9 subdimensões. Nossa energia está ligada à subdimensão. Quando você dorme, você vai à tua subdimensão organizar a tua energia. Tá? Quando você desencarna ou você faz a transposição, primeiro você vai aceitar a luz. Desde que você aceite a luz, você vai para tua levado, aí você é levado à tua subdimensão. O planeta Terra tem 144 seres que não são encarnados, que só fazem isso. Leva a gente daqui para lá e traz a gente de lá para cá. Tá? E de onde saiu esse número? 144? Isso é o pai que nos ensina, né? Agora, da onde saiu assim, como aqui tem 144, é o número de energias que precisa para cuidar de todos os seres encarnados aqui no planeta, ou os que vão encarnar. Aí você vai entender um pouquinho essa linguagem que você vê no mundo espírita, ou você vê nessas outras coisas assim. Veja, quando você vai em algum lugar, uma pessoa recebe uma entidade, você pode ver assim, que nem você viu esse filme aí que estava passando agora. Além da Vida? Não, Além da Vida. Esse do Chico Xavier ali é O Nosso Lar. O Nosso Lar. Se você olhar aquilo, você vai ver assim, que nada mais é como a Terra de uma outra forma. Sim. Por que é isso? Porque essas pessoas que estão ali, todas elas não fizeram a transposição, mas não foram para onde teriam que ir, para a luz. Tá? Então eles relatam o mundo visto da forma ainda como viviam na Terra. Entendi. Que é com poder. Então você vai lá, a pessoa incorpora. Quando ela incorpora, ela diz assim: eu sou a mãe, eu sou o tio, eu sou o filho, eu sou isso, sou aquilo, doutor Fritz, doutor isso, doutor aquilo. Veja, isso só existe na Terra, é uma verdade dimensional. Quando você deixa isso aqui, você não é mais o doutor Fritz, você já não é mãe, você não é pai, você não é isso, não é aquilo, você é só energia. Então, quando eu recebo alguém que diz alguma coisa, mostra que essa pessoa não foi para a luz, não aceitou o pai ainda. Mas, de qualquer maneira, quando essa entidade, quando ela se comunica, digamos assim, ela está naquele local. Ela está na crosta terrestre. Na crosta. Ela não foi ainda para onde tem que ir. Entendi. E ela permanece aqui justamente pelo apego. Pelo apego ainda que ela tem ao mundo material. Entendi. Mesmo assim, ela pode fazer trabalhos de boa bonança? Não. Não? Jamais. Essas entidades, quando você faz a transposição, você, assim, o pai é o que nutre todos nós de energia. Sim. Tá? Então, quando eu recuso ir para a luz, eu recuso a energia do pai. Se eu recusei a energia do pai, eu não aceito mais a energia dele. Sim. Então, eu deixei de ir ao pai, deixei de ir à luz. Então, eu preciso de energia para viver. Então, o que eu faço? Eu estou sem luz, mas eu preciso de energia. Então, eu encosto nas pessoas e sugo a energia dessas pessoas. Entendi. E no caso, digamos, de se fazer a caridade, digamos assim, porque normalmente se coloca, o espírita, ele vai lá, ele conecta, digamos, com alguma força maior e acaba ajudando as pessoas que vão lá. Como é que seria uma intenção do próprio médium de ajuda? Porque as pessoas saem satisfeitas, elas saem felizes, elas se sentem, sei lá, ajudadas e vão se melhorando. Essas coisas são delicadas, né? Mas dá para explicar, não é nem um pouquinho complexo isso. Veja, o que acontece é assim, tudo que você colocou, você veja assim, uma força maior, a caridade, isso tudo, se você olhar isso na íntegra, e se você olhar isso da forma bem simples, isso tudo promove a igualdade ou a diferença? Depende do ângulo de vista. Não, caridade nunca promoveu a igualdade. Veja, se eu sou caridoso com você, mostra que você está inferior e eu estou superior. Porque para mim fazer caridade para alguém, é porque eu tenho que julgar que aquela pessoa precisa. Mas, por exemplo, também tem aquela questão de que, tudo bem, ela precisa, mas ela também acaba devolvendo. Aí a caridade, ela cria o quê? A independência ou a dependência? A dependência. Se você criou a dependência, mostra que não é mais o mundo do pai. E nem é do pai o trabalho. Entendi. Porque o pai ensina que nós temos que promover a independência do ser. Então, nós temos que promover a igualdade das pessoas. Entendi. Então, tudo que nós temos que fazer é promover sempre a igualdade. Toda vez que eu promovo a dependência, eu estou atrapalhando as pessoas e não auxiliando. Sim. Então, o que a gente tem uma dificuldade enorme de entender é assim,
Auxiliar é uma coisa, ajudar é uma outra coisa. Sim. Auxiliar é um momento que nós temos para fazer com as pessoas e que elas vão precisar de um auxílio e dali para frente vão continuar caminhando. É uma coisa. Ajudar, você cria a dependência, aquela pessoa sempre tem a dependência. Para você ver um exemplo bem típico e clássico assim, a gente está vivendo a tragédia lá do Japão. Sim. Tá? Então veja, a solidariedade é uma coisa da alma, da nossa energia, ser solidário. Então, auxiliar aquelas pessoas que sofreram esses danos, aquelas perdas todas, é o momento que eles estão precisando. Sim. Mas veja, isso é auxílio, isso é solidariedade. Agora, o Bolsa Família que nós temos no Brasil, Entendi. isso cria o quê? Uma dependência. Aquelas pessoas sempre vão precisar daquilo. Quer dizer, o dia que acaba a Bolsa Família, eles vão fazer o quê? Vão morrer de fome. Porque eles não vão saber, claro. Porque não orientem, não faz ela ser independente, criar dependência. É isso que nós temos que cuidar, em ajudar e auxiliar. Entendi. Auxiliar é uma coisa do pai, ajudar é uma coisa do homem. Por que o homem gosta de ajudar? Porque o homem adora que as pessoas fiquem independentes dele. É o poder. Mas existem muitos trabalhos justamente sendo feitos dessa maneira também. Até dentro da área do espiritismo, se vê que, por exemplo, não há uma resposta direta para essas pessoas, para elas criarem essa dependência. Porque também, pode falar. É que veja, a crença é uma dependência. Sim. Se eu acredito, se eu começo a acreditar em alguma coisa ali, que aquela coisa vai me ajudar, eu já criei uma dependência. Entendi. O que eu preciso ter a independência, assim, de saber que quando eu precisar, eu preciso ir ao Pai. Entendi. E é Ele que vai me orientar, e Ele me orientando, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Seria autoajuda, né? Seria não só autoajuda, a autossuperação, que seria a ciência da vida, né? Você ter a ciência, assim, de que nós precisamos estar com uma ligação direta com o Pai, e não com a crença ou com essas pessoas que dizem saber alguma coisa. Atair, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar ela agora, que diz o André. Me confirma se uma pessoa com coágulo no cérebro existe cura, ou melhor, existe uma cura energética? Existe. Desde que se trabalha é possível. A Bruna Caroline. Boa noite. Desde que minha mãe ficou grávida pela segunda vez, algumas vezes aparece uma luz e eu acho que é verde. Ela diz que parece mais uma fumacinha. Nessa outra semana que passou, apareceu muito maior e muito mais azul que antes. Tenho muito medo. Você sabe explicar por que isso acontece? Qual a orientação? Se isso é bom ou não? É que assim, Bruna, então já vou chegar na tua resposta ali. Quando você desencarna, então você aceitou a luz, você vai para a tua subdimensão, tá? Nós, quando encarnamos, a gente recebe os dons para exercer aqui embaixo. Sim. Tá? Então, de tudo que nós fazemos, quando você sofre a transposição, você vai encontrar com o Pai, depois que aceitou a luz, e o Pai, de tudo aquilo que você deixou de fazer, ele completa para você 90%. Então, você vai passar para a tua subdimensão e vai fazer 10%. O que é esse 10%? Para você poder voltar a ter novamente a prática de amor, de fé e de justiça que eu deixei de fazer aqui embaixo. Então, esses 10% que se dizem dízimo, essa coisa toda, isso é material, isso não existe. Isso é energético que a gente faz do lado de lá e não aqui. Tá? Mas tudo bem. Quando você vai encarnar novamente, ou quando você vai assumir uma matéria, acontece isso. Quando o casal aqui mantém uma relação e engravida, então, automaticamente vem um ser lá de cima, da subdimensão, o mais preparado das 9 subdimensões, vai assumir essa matéria. Então, ele fica interdimensional ou bidimensional entre a subdimensão dele e a dimensão da Terra, que é a terceira. Tá? Então, nesse momento, ele fica próximo. Então, é possível você ver essa luz. Aí é o ser que está vindo, que vai assumir essa matéria, que é esse bebê, que vai assumir essa matéria. Então, ele fica próximo das pessoas e, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode ver essa energia próxima. Que ela é meia esfumaçada. Eu digo que ela é meia leitosa. Não é então, o verde não é esse verde que nós conhecemos, o branco, né? Eles são leitosos, assim, ele tem uma característica leitosa, assim, ele é brilhosa, mas ela não é tão translúcida, é difícil de você explicar verbalmente, mas eu sempre me lembro assim, muito mais daquela característica leitosa da cor. Aproveitando a pergunta também da Adriana de São Bernardo, ela pergunta, o seu convidado é médium? Não.
Depende de como você interpreta a mediunidade. A mediunidade colocada atualmente pela linha espírita é errônea. Tá? É errônea. Mediunidade, na linguagem do Pai, é aqueles que nascem com o dom. Incorporação não é mediunidade. Incorporação é uma interferência energética que a pessoa está desequilibrada energeticamente, aonde uma entidade usa o seu corpo. Na passagem de Jesus entre nós, Jesus fazia muita elevação desses seres sem luz para a luz, e ele, de tanto ele fazer isso, chegou uma hora que ele não se cansou, mas para ele poder orientar as pessoas de uma forma mais firme, ele diz assim: preservai limpa a tua morada, não deixeis que nada entrais dentro dela. O que significa isso? Não deixeis que nenhuma ser, nenhuma essência que não seja a tua, assuma a tua matéria. Entendi. Então qualquer incorporação é desarmônica e é prejudicial a quem faz. A pessoa e também aquele um que incorpora, né? O ser, a entidade também está. Os dois estão se atrapalhando, os dois estão tendo dificuldade na sua progressão de vida. Mediunidade, na linguagem do Pai, é aqueles que nascem com os dons. Então Jesus era médium, eu tenho o dom, eu nasci assim, eu não fiz curso, nada. Então isso é uma mediunidade. O músico que toca de ouvido, ele é médium. Então isso são mediunidade, aqueles que nascem com dom. Todos nós nascemos com dom, 5 dons mais ou menos. Então, no caso, você falou sobre incorporação. E a irradiação, ou seja, seria somente irradiando, seria também destrutivo, digamos assim, ou seria para o seu equilíbrio? Ela é destrutiva. Por isso que você veja bem, porque quando você assume uma matéria, essa matéria, assim, ela é projetada, e como você, desde de bebê, que você que desenha a tua matéria, você que equilibra essa matéria para o teu fluxo de energia, então essa matéria ela está acomodada para a tua voltagem energética. Entende? Então, quando você recebe uma incorporação, você altera essa voltagem. É por isso que você veja, todos esses médios que incorporam, ou pessoas que incorporam, têm a saúde caótica. E a vida deles é caótica, a vida em casa é problemática, essa coisa toda. Porque essas entidades que incorporam, elas precisam bagunçar a vida toda, porque eles necessitam uma energia desarmônica, porque eles necessitam uma energia que não seja do Pai. Que é harmônica, que eles recusaram, que a energia é amor, eles recusaram isso. Então, por isso você veja, a vida dessas pessoas é sempre caótica. Não só fisicamente, mas materialmente, de todos os jeitos. E terminam sempre de forma caótica, assim, doenças graves, mal de saúde, todos assim. Então, você há de convir que o pai não vai pedir para alguém fazer um serviço para ele, e porque você presta serviço para ele, você vai terminar de uma forma, sabe, melancólica o trabalho dele. Então, você tem que terminar saudável aquilo que você faz. Entendi. Tá? Porque o pai é que vai estar cuidando de você. Anderson pergunta: nessa dimensão, um pai deve ser responsável até quando pelos filhos? E por que a vaidade atrapalha muito na questão de reconhecimento de paternidade? E se não seria vaidade, o que seria, já que o DNA é tão prático nos dias de hoje? É que, na verdade, assim, até quando você deve ser responsável por um filho, né, que vocês chamam de filho, o pai não chama de filho, o pai chama assim. Porque, na verdade, quem tem filho é o pai. Nós só somos uns cuidadores do filho do pai. Sim. Os filhos são todos deles. Essa coisa de eu assumir filho, e isso é uma forma de verdade dimensional. Né? Sim. Mas tudo bem. A gente deve cuidar dos filhos ou orientá-los sempre, né? Mas a partir de que momento esse filho está pronto para o mundo? A partir do momento que esse filho está pronto para procriar. Entendi. Esse é o limite. Então, ali ele já tem ele já pode ter total independência de seguir sua vida. Aqui a Roberta Vulcan fez uma pergunta, eu não entendi muito bem, mas eu vou... Se a família não é importante, como você sempre afirma, porque o Pai, Deus, só fez o sexo? No caso, homem e mulher, como geradores de vida. Como é isso na continuidade de tudo, se não é preciso família? Aí entraria a história do anel energético, né? Entra a história do anel energético. Mas assim, não é a concepção de família nossa é uma crença. Sim. Tá? Então, veja, o que é família na minha linguagem? É meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher, meu Sim. tio, meu isso, meu aquilo. Veja, é um clã, na verdade. É um clãzinho que eu crio. Veja, em nome desse clã, o que a sociedade faz contra o outro clã?
Na verdade, o pai diz assim, a tua família não é o teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão. A tua família são todos os habitantes que vivem na dimensão. Ah, entendi. Entende? Então você é minha família, ele é minha família, quando eu somos. sair lá, o taxista vai ser minha família, o piloto, todos vão ser. Então eu precisaria tratar todos com a mesma igualdade. Entendi. Porque em nome dessa família é que existe essa destruição do planeta todo. Porque, veja, para minha família não sofrer, a tua pode sofrer. Ah, entendi. Você entende? Então, é nesse conceito que a gente fala de família. E o sexo, assim, homem e mulher é uma coisa. O pai não criou o sexo, homem e mulher, né? O pai criou a sexualidade. A sexualidade é a energia que envolve um homem e uma mulher. E dali, sim, pode haver a procriação. Entendi. Tá? Sexo é uma coisa da matéria, sexualidade é uma coisa da alma. Eu sempre faço muita palestra onde digo assim, o que vocês precisam aprender a fazer assim, a matéria só existe para você poder acomodar um pouco a energia. Né? Então a matéria é um momento da energia. O que eu preciso quando eu me relaciono com você não é ficar preso na tua matéria, mas é procurar sentir a tua energia, a tua alma, porque essa é que é essencial e essa é que é contínua. A matéria é um momento da energia. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa de forma material, é diferente de quando eu me relaciono de forma energética. Então, eu preciso tocar uma pessoa, posso tocar materialmente você. Quer dizer, quando eu toco uma pessoa, eu preciso, não é sentir, tocar a matéria, eu preciso tocar a matéria de forma que eu sinta a alma dessa pessoa. Isso é uma relação de sexualidade. Entendi. Bom, a Rosana pergunta se numa consulta você consegue detectar e orientar sobre os dons, ou seja, o caminho que a pessoa deve seguir de acordo com o plano do pai. Os dons, ou a inteligência instintiva, que o pai prefere a inteligência instintiva, né? Dons a gente usa de uma forma mais comum. A inteligência instintiva, ela está relacionada com aquilo que você fazia quando era criança, aquelas brincadeiras que você tinha quando era criança e quando você brincava sozinho, tá? Numa consulta, eu jamais posso, e ninguém pode dizer para você quais são os seus dons, porque isso atrapalharia você. Porque, veja, nós temos 5 dons. Então, veja, eu não sei qual desses dons você exerceria melhor, ou qual seria o mais útil para a humanidade, porque foi você que escolheu os dons. Eu posso, sim, amparar você, dando uma orientação, dando uma direcionada, mas você vai precisar sentir de quais desses 5 dons você vai ser mais útil na dimensão. Por isso que o dom precisa ser uma percepção da gente e a gente precisa sentir isso para saber de que maneira eu posso ser mais útil dentro da dimensão. Então, toda vez que você fala em fazer um trabalho social, lembre-se dos seus dons ou da inteligência instintiva. A inteligência instintiva, ela existe para a gente fazer a nossa função social dentro da dimensão. É construir a dimensão. O Júnior também pergunta, boa noite, Ivana e Atair. Li esses dias um conto sobre um homem rico que morre e vai para outro plano. Lá mostram que ele e as moradas muito bem aconchegantes de seus empregados, mesmo estes não terem ainda desencarnado, quando chega a morada do tal homem, é um barraco mal cuidado. Resumindo, as ações de seus empregados foram os tijolos da morada de cada um. E do tal homem, não, pois o mesmo não fez nada nesse plano para tal. Gostaria de saber quais feitos são os códigos que irão determinar a ida de um ser para um plano e de outro para outro. Isso existe? Não, isso não existe. Parta sempre da linguagem básica do ensinamento do pai. O primeiro ensinamento básico do pai, todos nós somos iguais. O pai trata todos os seus filhos de forma igual. Então ele não vai privilegiar um e menosprezar outro. Essa é a grande dificuldade, aonde eu vou, por onde eu passo, a grande polêmica das conversas é assim, entre Hitler e Jesus, qual pai acolheu mais? Hitler. Mas como que pai pode acolher mais Hitler se Jesus fez todo aquele trabalho? Porque você tenha sempre contigo assim, quem precisava mais de amor? Hitler ou Jesus? Hitler. Então, o pai acolheu ele mais do que Jesus, porque Jesus já sabia amar. Hitler precisava aprender a amar. Então, veja, se eu menosprezasse Hitler, quando que ele vai aprender a amar? Nossa, nunca. Então, o pai precisa cuidar daqueles filhos que mais precisam.
Aqueles que já estão mais prontos, o pai cuida também, mas o pai dá ênfase para aqueles que precisam. Isso não significa diferenciação, significa tornar os filhos iguais. Meu Deus. Essa é a dificuldade que as pessoas têm. Então, eles acham assim, que um bandido, quando morre, o pai vai castigar. O pai não castiga ninguém. Isso é uma verdade terrena. O pai nunca castigou filho nenhum. O pai não discrimina. O pai ampara todos os seus filhos que o aceitam, porque o pai sabe assim, que aquele bandido, ele talvez não tenha tido oportunidade de amar ou não aprendeu a amar. Então, precisa ser ensinado ele a amar para que ele possa parar de ser bandido. Entendi. Então, ele nunca vai parar de ser bandido. Então, digamos que assim, nos movemos, na verdade, por culpa e por medo. A sociedade criou um mecanismo de manipulação que é a culpa e o medo. Entende? Por que criaram isso? Porque é um meio da onde a gente tem o controle, é um meio onde a gente controla as pessoas. Entendi. Entende? Então, todo o trabalho que é feito quando se fala do pai é quebrar isso, quebrar o medo e a culpa das pessoas. Porque as pessoas sem medo e sem culpa seriam outras pessoas. Entendi. Elas começariam a viver o prazer. Eu costumo brincar assim, faça tudo aquilo que te dá medo e culpa. Eu brinco assim, porque isso vai te libertando. Porque você, às vezes, tem medo, não sabe nem o porquê tem medo. E tem culpa, não sabe nem o porquê, mas foi incutido na gente, desde que você nasce, é colocado assim, cuidado com o escuro, sabe? Você não ensina as pessoas a se cuidarem. Você faz as pessoas terem dependência de você. A culpa e o medo cria dependência da gente. Então, por exemplo, digamos, como até a gente falou em outro programa, né, daquela coisa, eu tenho medo de sair à noite, sozinha. E eu tenho que experimentar sair sozinha à noite, certo? Mas é um risco que eu corro. Mas se eu já tenho esse medo, eu digamos, por conversão energética, não vou atrair. A convergência você vai. O que você precisa fazer é assim, veja. Como é que a gente resolve isso? Como que a gente resolve isso assim? É bem fácil, Ivana. O que a gente precisa resolver, como é que a gente resolve as coisas? Como é que a gente supera os medos e supera a culpa? A gente precisa fazer o que é preciso. Veja, se eu realmente preciso sair à noite, faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho, faz parte... Eu fazer isso, eu vou fazer. Eu preciso confiar no que o pai me orienta e fazer aquilo para ter segurança. Veja, eu há muito tempo atrás, porque eu atendo em várias cidades do interior e cidades assim com 3 ruas, como cidades, mega cidades, como fora do país. Não é esse o problema. Todos são iguais. Os problemas de saúde são iguais em qualquer... O sofrimento é igual no ser humano. O interessante é assim, tinha uma cidade que eu atendi no Rio Grande do Sul, que eu chegava 4 da manhã, descia na rodovia, tinha que andar 3 quilômetros por uma estrada perigosíssima para poder atender as pessoas no dia seguinte. Ninguém da cidade se propunha a vir buscar lá de carro, coisa assim. Mas eu também nunca pedi carona, porque eu acho que o auxílio deve ser oferecido pelas pessoas, claro. E não a gente tem que ficar pedindo. Mas tudo bem. E nunca me aconteceu nada, nunca fui assaltado, eu descia com a minha malinha, onde eu carrego o meu computador, eu carregava meu som, e sempre, aí você fala assim, e todo mundo, mas você não tem medo? Não, porque eu sei que o pai está me cuidando, e eu também sei me cuidar. Eu preciso sentir quando é perigoso ou não. Entendi. O Armando pergunta, então, como a sua resposta foi sobre a pergunta sobre coágulos, por que eles surgem? Isso é uma questão energética? Existe, então, só para pincelar um pouco sobre doença, existem 2 tipos de doenças. A doença dimensional e a doença universal, tá? Que é a doença energética. Toda doença dimensional são as doenças transmissíveis e nenhum ser vivo está livre delas. Então, toda doença transmissível, tipo a gripe, a AIDS, a tuberculose, são todas doenças transmissíveis. A hepatite C, então isso é doença dimensional, ninguém está livre. Toda doença não transmissível, que nem a rinite, o coágulo cerebral, uma hipertensão, diabetes, parará, isso tudo é doença energética, é doenças que nós construímos ao longo da nossa passagem. Entendi. E, Atair, acho que eu gostaria muito de falar sobre o Pingo, né, que é o teu livro. O que você fala no Pingo? O Pingo fala sobre a vida, né? O Pingo eu escrevi quando eu tinha 20 anos, escrevi em 3 dias esse livro e daí surgiu para editar. Então o Pingo ele retrata a passagem de um ser desde o seu nascimento até a sua morte, colocando todas as etapas da vida em várias linguagens. Então cada vez que você lê o Pingo, você vai ler um livro, porque na verdade o Pingo fala de cada um de nós. E ele chega à fase pós-vida? Chega à fase pós-vida.
Tá? Só que não, acontece ele encontro com o pai, mas aí eu não consegui ir adiante. Talvez eu escreva a segunda parte do lado de lá. Né? Mas acontece assim, ele chegando ao pai, quando ele passa pelo processo da transposição. Ai, nossa, que fantástico. Ai, Atair, o tempo é curto e tem tantos outros e-mails para ler. Eu queria... eu vou ler mais um, que é o da Ana Paula. Ela pergunta se pureza e inocência são a mesma coisa. Não. Pureza é uma coisa da alma, inocência é uma coisa do cérebro, é mental. Veja, pureza é quando a gente vive sem interesse. Inocência é quando a gente vê a maldade e acha que aquilo não vai acontecer. Ah, que bom. E eu vou também falar, quem quiser, o doutor Atair, ai, não tem jeito. É que eu sei que todos somos iguais, Atair, mas é em respeito, né? Então, Atair, ele tem um site, é www.atairsantos.com.br. Ele faz vivências em Curitiba e agora dia 25, 26 e 27 de março desse ano, no Hotel Fazenda Pôr do Sol em Curitiba. Ele vai ter vivências interessantíssimas. Acessem um site dele para dar uma olhada. E quem quiser também o telefone dele do consultório aqui em São Paulo, posso dar? Pode, meu e-mail, tudo. No site tem tudo. Tem. Mas para quem quiser tomar nota já, é 5093-1380 e 5542-9820. O e-mail dele é atairconsultorio@terra.com.br. Atair, agradeço muito a sua vinda ao meu programa e eu gostaria muito de fazer convites para os próximos, para a gente poder falar de outros assuntos. A gente vem quantas vezes for preciso. Quando a gente fala assim, Atair, não doutor, é porque assim, o meu nome é Atair e o nosso nome ele tem uma energia, por isso que é importante você ser chamado pelo nome. Quando você me chama de doutor Atair, já não é mais o Atair. Entendi. Entende? Você quebra toda a energia. Por entendi. Isso que a importância de ser sempre tratado pelo seu nome. Então, o doutor é um valor terreno, que para mim não tem valor nenhum. Respeito, a gente sempre diz assim, respeito é quando nós nos tratamos com igualdade. Esse é respeito na linguagem do Pai. Nossa, que bom. Aprendi muito hoje de novo. Eu agradeço muito a sua vinda. Pessoal, obrigado pelos e-mails. E quem ficou sem resposta, mandem para mim no Ivana, 2 N's. Ou se não para ele mesmo, façam as perguntas no e-mail que eu acabei de passar para vocês. Qual é o seu e-mail do Atair? Atair Santos, @terra. Atair Santos, @terra.com.br. Gente, até a próxima sexta-feira. Um beijo e até lá.